Olá! Já pararam para pensar se a cor do caule de uma simples mudinha pudesse, de alguma forma, prever o seu futuro? Parece meio mágico, né? Mas hoje a gente vai ver que é pura ciência. Vamos mergulhar num estudo fascinante sobre a moringa, a famosa árvore milagrosa, e descobrir como uma pista visual que estava ali o tempo todo pode ser a chave para a gente liberar todo o potencial dela. E para a gente ter uma ideia da importância disso, o estudo já começa com essa citação aqui, que é bem forte. A moringa é uma esperança para o futuro no combate à fome. Isso já deixa claro que não estamos falando de uma planta qualquer. O que está em jogo aqui é algo muito sério, a segurança alimentar. Mas afinal, o que é que faz da moringa essa grande esperança? Por que ela ganhou esse apelido de árvore milagrosa? Vamos entender isso melhor. Olha, a versatilidade dela é uma coisa impressionante. As folhas são super nutritivas. O óleo que sai da semente tem 1001 utilidades. Vai para comida, para cosméticos e até para fazer biodiesel. As sementes, acreditem, podem purificar a água. E não para por aí, não. Ela serve de ração de qualidade para animais, ajuda a recuperar solos que já estão bem desgastados, cresce super rápido e é muito, muito resistente. É de fato uma verdadeira usina de recursos. E o melhor de tudo é que ela não é cheia de frescura, sabe? A moringa se dá bem em climas tropicais e em vários tipos de solo, o que a torna uma cultura essencial para muitas partes do mundo. Certo, a planta é fantástica, mas com tanto potencial surge um desafio. Para a gente aproveitar a moringa ao máximo, primeiro a gente precisa entender a diversidade que existe nela, mas que não é tão óbvia assim. E isso nos leva à grande pergunta que os pesquisadores queriam responder. Se cada planta é um pouquinho diferente da outra, como é que a gente consegue identificar as melhores, as mais promissoras, logo no comecinho? Para quem trabalha no campo ou com melhoramento genético, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A resposta para isso está em entender a diversidade genética e fenotípica dela, ou seja, as características que a gente consegue ver. É só pensar como se fossem irmãos numa família, sabe? Todos são um pouco diferentes. Então, estudar essas características visíveis é o primeiro passo para conseguir melhorar a planta. E agora vamos ver exatamente como os pesquisadores aqui no Brasil montaram o estudo deles para investigar essas diferenças. Foi genial! E olha, o trabalho foi grande, viu? Os pesquisadores analisaram uma por uma 1.263 mudas de moringa. Um trabalho de formiguinha super detalhado para tentar encontrar algum padrão. O método que eles usaram foi simples, mas muito elegante. Primeiro plantaram mais de 1.700 sementes. Depois de 28 dias, eles pegaram as mudas que sobreviveram e separaram, pela cor do caule. E por fim mediram 10 características físicas importantes em cada um desses grupos de cor. E o que eles viram foi muito legal. A população de mudinhas se dividiu, naturalmente, em 4 grupos de cores, com base no hipocótilo, que é o nome técnico para esse caule bem jovem da planta. A maioria era mais para o verde, mas apareceu uma variação bem nítida de tons de roxo também. Ok, então eles separaram tudo por cor. Mas e daí? O que essa separação por cor revelou de verdade? Vamos dar uma olhada nos resultados? E aqui vem a grande sacada, a revelação que parece simples, mas que é muito poderosa. Aquela pista visual, a cor do caule, estava diretamente ligada à maneira como as mudas iriam crescer. A comparação nossa, é impressionante. As plantas com o caule mais arroxeado eram super consistentes. 100% delas tinham folhas opostas. Já nos grupos mais esverdeados, uma parte bem grande tinha folhas alternadas. E não era só isso. Nas plantas roxas, as primeiras folhas nasciam mais para cima no caule. Uma diferença super clara e que se repetia sempre. Só para a gente entender direitinho, a tal da inserção oposta das folhas quer dizer que o primeiro par de folhas cresce um bem na frente do outro no caule, sabe? E essa característica apareceu em todas, 100% das plantas de caule roxo. Já a inserção alternada é quando o primeiro par de folhas não ficam na frente do outro. Elas ficam meio que escalonadas, uma um pouco mais para cima que a outra. E isso só foi visto nas mudas que tinham os caules mais esverdeados. Então, a grande sacada, o ponto crucial é este. Só de olhar para a cor do caule de uma mudinha de 28 dias já dá para prever como vai ser a estrutura das folhas dela no futuro. Isso é um atalho, um poder de previsão incrível para agricultores e cientistas. Certo. Agora, vamos pensar no quadro geral de novo. Como isso se aplica no mundo real?
O que essa descoberta significa para o futuro da moringa? Porque vejam bem, isso não é só uma curiosidade científica, um detalhe interessante. É uma ferramenta muito, mas muito poderosa para o futuro da agricultura. E por que isso importa tanto? Bom, primeiro de tudo, a seleção fica muito mais rápida. Imagina o poder de conseguir escolher as melhores plantas em questão de semanas e não de anos. Segundo, o melhoramento genético fica direcionado. Sabendo como as folhas vão se organizar desde cedo, dá para focar só nas plantas que têm o padrão de crescimento ideal. E terceiro, o potencial agronômico. Aquela altura da primeira folha, que agora dá para prever, é super importante para planejar uma colheita com máquinas, por exemplo. Resumindo a história, é um passo gigante para a gente conseguir domesticar e liberar todo o potencial da moringa. Na linguagem da ciência, a conclusão dos autores foi essa. Pode-se afirmar que existe variabilidade genética e fenotípica dentro de uma população de plântulas de moringa. Traduzindo, eles provaram, sem sombra de dúvida, que essas diferenças que a gente vê são reais, são consistentes e têm uma base genética. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Que outros segredos incríveis da natureza estão aí, bem na nossa frente, escondidos à vista de todos, só esperando por um olhar um pouco mais atento para serem revelados? Fica aí a pergunta. Obrigada pela companhia nesta análise